Olá pessoal, meu nome é Bárbara Alice, eu sou estudante de Direito, não sou blogueira, não tenho canal no YouTube, mas eu li um livro muito interessante e queria compartilhar o conteúdo dessa obra com vocês. É o livro Direito Religioso, escrito por Tiago Rafael Vieira e Jean Marques Regina. É um livro publicado pela editora Concórdia, edição comemorativa de 95 anos, e visa responder questões práticas e teóricas a respeito de direito religioso. Se você já leu Política segundo a Bíblia, Economia e Política na Cosmovisão Cristã ou O Futuro do Pensamento Brasileiro, está mais do que na hora de você ler esse livro aqui. Os autores, eles atuam na área do direito religioso há mais de 14 anos. Eles dedicaram um tempo muito precioso para escrever essa obra e que eu considero como um dos livros mais importantes lançados no ano de 2018, tendo em vista todo o cenário político e legislativo que nós estamos vivendo e a falta de termos um conteúdo escrito acessível para todas as pessoas, falando sobre o direito religioso. Para explicar a respeito desse livro, eu farei diferentes vídeos comentando os principais pontos de cada capítulo. A obra ela tem 6 capítulos e em cada vídeo eu comentarei um capítulo diferente com vocês. Uma coisa muito legal é que, apesar de ser um livro de direito religioso, os autores eles se preocuparam de falar de forma simplificada sobre um tema difícil. Então, mesmo que você não seja do direito, mas tenha interesse em obras religiosas, a leitura desse livro aqui está super recomendada para você. Você não vai ter dificuldade em conhecer a respeito desse assunto. Os autores eles foram muito felizes em falar de uma forma simplificada, de uma forma condensada a respeito de direito religioso. Então, você não tem desculpa para deixar de ler. Um outro ponto importante também é que a editora Concórdia, ela fez o livro com uma letra em tamanho grande. Dá uma olhadinha. Você que tem miopia, astigmatismo, vista cansada, não vai ter desculpa na hora de ler o livro. Então, meus parabéns à editora Concórdia, que fez uma obra com essa estrutura maravilhosa. Essa obra eu considero muito importante para juristas, para professores e acadêmicos de direito e de áreas afins, e para líderes religiosos e religiosos em geral. E eu vou explicar para vocês por quê. É importante para os nossos juristas porque os nossos profissionais de direito que nós temos hoje, eles já saem da academia com uma carga totalmente ausente de explicações a respeito do que é direito religioso. Muitos começam a atuar profissionalmente sem saber o que é isso, ou quando aparece a necessidade de responder algum assunto referente a direito religioso, eles respondem de forma equivocada. Então, para os nossos juristas, é importante a título de esclarecimento. Para os acadêmicos e professores, há uma conexão entre o mesmo motivo que é determinante para os juristas. É a questão do conteúdo que é prestado dentro da sala de aula. Quando nós falamos de filosofia do direito, sociologia do direito, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, existem bases que formulam essas questões e essas bases elas precisam ser bem explicadas. Os nossos alunos eles saem da faculdade acreditando num abismo enorme entre religião e direito. Um outro abismo enorme entre religião e política. E tanto os nossos professores como os alunos, dentro das faculdades, eles não apresentam um contraponto e nem são apresentados a um contraponto. Eles saem acreditando na existência desses dois abismos. Então, isso dobra a necessidade de termos uma obra como essa, que explique de uma forma dinâmica para esses grupos também dentro da faculdade. E, na mesma medida, essa obra ela é importante para os nossos líderes religiosos e os religiosos aqui no Brasil, porque quer você seja protestante, católico apostólico romano, espírita, umbandista, candomblessista, todas as religiões e os seus cultos, eles têm uma estrutura. E o nosso ordenamento jurídico brasileiro tem princípios como a liberdade religiosa. Então, ter conhecimento sobre como o direito religioso ele se aplica às religiões em nosso país é muito importante, até porque, historicamente falando, o povo, em sua maior parte, sempre creu em Deus. E a liberdade religiosa, ela alcança não só aqueles que têm uma crença, como também aqueles que não têm nenhuma crença.
Um outro ponto importante é, com o advento das últimas eleições, a igreja ela foi bastante atacada sobre quais os limites de influência que a igreja tem no direito e na política e se de fato ela tem que ter alguma influência. Diante de tantos ataques, a igreja mais do que nunca ela precisa de uma fundamentação teórica para responder essas perguntas e essas acusações. E a função do livro é exatamente fornecer essa fundamentação teórica de uma forma condensada, com uma linguagem simples, com uma linguagem acessível. Não é apesar de ser uma obra de direito, você não precisa ser um estudante de direito ou um advogado, uma pessoa da área para se inteirar desse assunto. Falar de direito religioso é algo que interessa a qualquer pessoa, e principalmente aos religiosos. Agora vamos para o prefácio. O prefácio da obra foi escrito pelo Dr. Ives Gandra da Silva Martins, autor de várias obras, advogado e jurista. Tem uma contribuição de peso para o ordenamento jurídico brasileiro. Dentre as suas contribuições, a que eu considero a mais importante é a ideia que ele lança do Estado laico não ser sinônimo de Estado ateu. Eu vou te explicar a diferença. Estado laico é um dos nossos princípios constitucionais, que garante a liberdade de crença a qualquer pessoa e a liberdade da pessoa não querer exercer nenhuma crença. Ou seja, hoje na nossa Constituição, nós não temos uma religião oficial porque nós garantimos a liberdade de todas as religiões. Esse princípio ele não se confunde com um Estado ateu, porque o fato do Estado não ter uma religião oficial não significa que ele não seja influenciado por uma religião. E é exatamente sobre essa ideia que o Dr. Ives ele vai explicar no prefácio a evolução do direito e a relação que isso tem com as instituições religiosas. Toda a construção legal que existe, toda a construção das leis, como a Constituição Federal, o Código Civil, o Código Penal, todos eles têm uma relação direta com a crença do povo que pediu pela construção dessas leis. E é exatamente essa evolução histórica ligada à evolução do direito e a religião sempre acompanhando a construção do direito nessa evolução histórica. É em cima disso que o Dr. Ives ele vai construir o seu prefácio, trazendo provas concretas de como isso aconteceu. É muito legal porque dentro da faculdade e muitas vezes em ambientes de trabalho também dentro do direito, fala-se do Estado laico como se fosse Estado ateu. Fala-se que a nossa Constituição, que o exercício do direito, ele não pode ser influenciado por uma religião, quando na verdade a nossa Constituição só existe, os direitos e garantias fundamentais só existem porque eles foram influenciados pela convicção religiosa do povo. E é exatamente sobre isso que o Dr. Ives ele fala nesse prefácio. Por isso que ele inaugura o livro de uma forma excepcional, porque ele traz esclarecimentos, ele refuta, ele desmistifica muita coisa a respeito do Estado laico. É interessante para aquele seu professor de história que fica falando sobre a evolução do direito e a construção de civilizações importantes como se fosse algo totalmente separado da religião. E é muito interessante que dentro do ambiente acadêmico, dentro das escolas, quando se vai dar aula de história ou de outras matérias como filosofia, falam da evolução da sociedade, da evolução intelectual da sociedade, como se isso existisse independente da religião, E o foco principal que eles colocam é independente do cristianismo. E aqui no prefácio, o Dr. Ives ele vai ser muito feliz em trazer as provas concretas de que o que nós temos hoje de concreto, de cívico, existe graças à influência religiosa e principalmente pela influência religiosa cristã. Um outro ponto muito legal do prefácio é que o Dr. Ives ele explica por que os crentes em Deus eles têm direito ao exercício da política. Com as eleições de 2018, os cristãos que estão dentro da política, eles são muito atacados sobre a acusação de que o cristão ele não pode se envolver nos assuntos da política e ele não pode querer que as suas bases de fé influenciem na sua defesa política.
Isso é muito engraçado porque se um político que professe qualquer outra religião venha a propor algo no sentido de influenciar o povo, né, nessa visão religiosa, essas pessoas não são condenadas. Mas quando se trata de um político cristão, ele é prontamente atacado. Por que o exercício ao direito político seria diferente para um cristão e para um não cristão? É exatamente a fim de responder essas perguntas que o Dr. Ives ele constrói esse prefácio aqui, que é uma verdadeira contribuição para os que são do direito, para os que são da história e para os que estão envolvidos dentro do debate político. O capítulo 1 da obra, escrito pelo Tiago Rafael Vieira, apresenta os temas base do direito religioso. Ele vai explicar a diferença entre direito religioso, direito canônico e direito eclesiástico. Ele vai explicar sobre o preâmbulo na nossa Constituição, onde consta lá o nome de Deus, e ele vai falar sobre toda essa polêmica em volta dessa questão do preâmbulo constitucional. Ele vai apresentar as respostas teóricas e práticas para essa questão, né? O nome de Deus. Por que o nome de Deus está no preâmbulo constitucional? Ele vai mostrar outras constituições antes da Constituição de 1988 e mostrar que o nome de Deus também estava nessas constituições e vai explicar qual a motivação específica para que Deus esteja no preâmbulo constitucional e por que essa motivação ela não afronta outras visões, né, outras crenças religiosas. Um outro ponto muito importante também é que ele vai explicar os limites existentes na questão opinativa da liberdade religiosa. Fala-se de liberdade religiosa, fala-se sobre liberdade de expressão, mas não se apresenta as bases corretas a respeito desses direitos e garantias fundamentais. Ele vai mostrar um conteúdo histórico, um conteúdo teórico que comprova que esses direitos, eles nascem exatamente da tradição religiosa, da tradição cristã. A perseguição de reformadores, a perseguição dos pais da igreja que construíram todo o conteúdo que existe hoje no Estatuto da Igreja, essa luta para ter o direito de professar a sua fé sem o impedimento do Estado, isso tudo teve uma contribuição de peso para que a nossa Constituição hoje tivesse os direitos e garantias fundamentais, não só como a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, mas também a dignidade da pessoa humana. Isso, primeiro, é uma base da cosmovisão cristã, da ideia cristã de ver o mundo, e isso influenciou diretamente a nossa Constituição. Então, essa obra aqui, tanto no prefácio, no primeiro capítulo e nos próximos capítulos que virão a seguir, eles vão explicar exatamente isso. O que é direito religioso de fato e a influência que o direito religioso tem no ordenamento jurídico brasileiro. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho dos autores do livro, o Tiago Vieira e o Jean Regina, eu te convido a curtir a página do VR Advogados. Lá você vai encontrar um trabalho muito firme em questões que envolvem direito religioso e direito empresarial. Você vai poder encontrar esclarecimentos muito bons e vai ter a oportunidade de ter contato com os autores da obra. Uma outra página que eu te convido a curtir é o Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Esse instituto é novo, ele acabou de nascer, está na presidência do Dr. Tiago Vieira e tem por fim trazer conteúdos que envolvam direito e religião. Então, se você quiser ficar mais esclarecido no assunto, acompanhe a página que vai ter uma produção de conteúdo de primeira para vocês. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo.